Olá, crianças! Boa semana para todos. Nossa aula hoje será no volume 2, na disciplina de matemática. Abra o seu livro didático na página 41 e verá que o conteúdo que vamos estudar é a centena. Para entender melhor o sistema de numeração decimal, eu gostaria de relembrar com vocês os nomes dessas peças. Esse é o material dourado e as peças que o compõem representam as ordens do sistema de numeração decimal. Assim, as unidades, cada cubinho desse aqui representa as unidades. As barrinhas representam as dezenas. As placas representam a ordem das centenas. E o cubo representa a ordem das unidades de milhar. Então, ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas, unidade de milhar. Hoje nós vamos estudar sobre a centena. Para estudar sobre a centena de forma bem fácil de entender, a professora quer, ou seja, peço que você preste bastante atenção. Aqui eu reuni 10 grupos de 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas as vezes que eu reúno 10 unidades, eu posso representá-la como 10 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou posso usar a barrinha, que representa a dezena, para eu me referir a 10. Então, uma dezena pode ser representada por 10 unidades, 10 cubinhos, ou por uma barrinha, que representa uma dezena. Toda vez que eu reúno 10 unidades de cada ordem, eu tenho uma nova ordem. Por exemplo, 10 unidades, eu formo uma dezena. 10 unidades, eu formo uma dezena. Então, as unidades é a primeira ordem e a dezena a segunda ordem. Se eu tenho 10 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu posso falar que eu tenho 10 dezenas ou que eu tenho uma centena, que é a barrinha, que é a placa que representa uma centena. Então, vamos fazer a leitura do todo aqui. 10 grupos de 10 unidades é igual a 10 dezenas. E 10 dezenas é igual a uma centena, representado pela placa. Recapitulando, uma centena, eu posso dizer que uma centena é igual a 10 dezenas e que 10 dezenas é igual a 10 grupos de 10 unidades ou 100 unidades. 100 unidades é igual a 10 dezenas, que é igual a uma centena. Ok? Observe nesse painel os algarismos que utilizamos para escrever alguns números que envolvem centena. Vejamos. Aqui eu tenho o número 100. E por que eu uso os algarismos 1, 0, 0 para escrever 100?
O que significa? Significa uma centena, 0 dezena e 0 unidade. O próximo, eu tenho uma centena, 0 dezena e 1 unidade. O que isso representa? Representa 1 de 1 centena, 0 de 0 dezena e 1 de 1 unidade. 102, 1 centena, 0 dezena e 2 unidades. Por isso, os algarismos 1, 0 e 2 para formar o número ou para representar o número 102. Para escrever o número 103, nós usamos o algarismo 1 de 1 centena, 0 de 0 dezena e 3 de 3 unidades. Para representar o número 104, 1 de 1 centena, 0 de 0 dezena e 4 de 4 unidades. Na sequência, o número 105, nós usamos o algarismo 1 de 1 centena, 0 de 0 dezena e 5 de 5 unidades. Então, 105, 105, 1 centena, 0 dezena e 5 unidades. 106, 1 centena, 0 dezena e 6 unidades. 106, então, os algarismos 1 para representar 1 centena, 0 para representar 0 dezena e 6 para representar 6 unidades. 107, da mesma forma, 1 centena, 0 dezena e 7 unidades. 108, por que 1, 0 e 8? 1 de 1 centena, 0 de 0 dezena e 8 de 8 unidades. 109, 1 de 1 centena, 0 de 0 dezena e 9 de 9 unidades. 110, aí agora já não tem mais o 0 na ordem da dezena. Por quê? Porque nós temos uma dezena, depois do 9 é 10, então, e 10 equivale a uma dezena, então, 1 e 0. O que é isso? O que representa? 1 centena, 1 dezena e 0 unidade. 111, 1 centena, 1 dezena e 1 unidade. 1 e 1. Uma dezena, uma centena, uma dezena e 1 unidade. E assim segue toda a numeração. Por exemplo, se a gente tivesse no 123, seria 1 centena, 2 dezenas, porque 20 são 2 dezenas, e 3 unidades, 123. E assim por diante na numeração. Seguindo com nossa aula sobre centena, no volume 2, na disciplina de matemática, na página 41, a primeira coisa que você terá que fazer é ler um texto que informa sobre uma situação do dia a dia em que aparece o uso dos números. Assim, por que a mamãe tartaruga sai do mar para colocar os ovinhos, depois volta para o mar? O biólogo Rodrigo Bramili, que trabalha no Projeto Tamar do Rio de Janeiro, contou que as tartarugas marinhas vivem quase o tempo todo de sua vida no mar, mas dependem das praias para se reproduzir. Os peixes se reproduzem e respiram dentro da água, mas as tartarugas marinhas precisam respirar o ar na superfície e seus ovos não se desenvolvem dentro do mar, explica o pesquisador. A mamãe tartaruga coloca seus ovos na praia para que o calor da areia ajude as tartarugas a se desenvolverem dentro deles. Aí tem a referência bibliográfica. Depois tem, ainda sobre as tartarugas,
Você sabia que cada ninho de uma tartaruga marinha pode conter mais de 100 ovos? Um ninho pode conter mais de 100 ovos, ou seja, mais de uma centena de ovos. O número 100 é composto por 3 algarismos representados por meio da placa do material dourado no quadro de ordens. Vejamos, 100 unidades é igual a 10 dezenas, que é igual a uma centena, como eu disse anteriormente. O quadro de ordens, ou quadro posicional, ou ainda quadro valor de lugar, é esse quadro aqui, que tem representado a ordem, ou as ordens das unidades, das dezenas, das centenas, da unidade de milhar e assim por diante. Nesse quadro, cada algarismo ocupa a posição que chamamos de ordem. O algarismo 1 ocupa a ordem das centenas. O algarismo 0 ocupa a ordem das dezenas e das unidades. Vejamos. Na sequência, temos as atividades. Nesse quadro de números aqui, você vai completar os números que estão ausentes, que faltaram nesse quadro. Mas antes a professora pede, ou seja, sugere que você pegue os seus palitos ou as suas tampinhas, tem que ter um número de 100 palitos ou um número de 100 tampinhas, e faça grupos de 10. Em cada grupo de 10, você vai amarrar ou passar uma borrachinha ou uma linha, uma fitinha, algo assim. Represente os números que estão nesse quadro com o seu material. Por exemplo, começa lá do 71. Você vai fazer 7 grupos, cada um com 10 elementos, e acrescentar um solto. Se for palito, por exemplo, 7 grupos com 10 elementos cada um e acrescentar 2 palitos soltos. 7 grupos com 10 elementos e acrescentar 3 palitos soltos. E assim por diante em cada número desse quadro de números. Faça o mesmo com 80, faça o mesmo com os números da nona dezena, até você chegar no 100 e completar 10 grupos com 10 elementos cada grupo para formar 100. Em seguida, você vai responder as questões A, B e C. O que tem aqui? Que número vem logo antes do 100? Você já sabe? E se tiver dúvidas, consulte o quadro que você preencheu. Esse quadro de números aqui. Letra B. Que número vem logo depois do 95? Letra C. Que número vem logo antes do 71? Letra D. Que número está entre 95 e 97 no quadro de números? Esse quadro de números. No número 2, atividade número 2, você vai recortar do material dourado esse material aqui. Recorta para que você possa fazer a letra A, B e C da número 2. Depois de recortar, você volte aqui na página 42 e use cubinhos para você representar uma dezena. Use barras para você representar uma dezena também. Então, pensa bem, quantas barrinhas você vai colocar aqui? Quantos cubinhos você vai colocar aqui? Tá bom? Dando sequência nessa mesma atividade, você vai fazer a letra B como
que forma? Usando os barras para representar uma centena. E usando placas para representar uma centena. De onde você vai tirar? Do material de apoio, esse que você acabou de recortar. Aqui nós temos um material chamado ábaco. O ábaco possui pinos e em cada pino pode ser representado as ordens, unidade, dezena, centena, unidade, milhar e assim por diante. Nesse ábaco, cada pino representa uma ordem do nosso sistema de numeração, unidades, dezenas, centenas, e cada peça representa uma unidade. No ábaco, não podemos colocar mais de 9 peças em cada pino. Vejamos, tá? Não tem mais de 9 peças, nenhum deles. Vejam esses modelos aqui. Aqui nós temos representado 9 unidades. Então, 9 peças no pino que representa a ordem das unidades. Aqui nós temos uma peça no pino que representa a ordem das dezenas. Então, que número é esse? 10. Aqui nós temos 7 peças na ordem das dezenas e 4 peças na ordem das unidades. Que número é esse? 74. Você vai representar esses números aqui. Na letra A, por exemplo, 45. Quantas dezenas e quantas unidades? 99. Quantas dezenas e quantas unidades? Desenhe. Você vai desenhar aqui nos pinos para representar. E o 100? Quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades? Tenho certeza que você vai fazer com uma facilidade enorme. Agora, nós vamos para a página 44. Também trabalhando o ábaco, mas tem um item aqui que a gente ainda não fez. Como? Aqui você vai ver, nesse ábaco, quantas peças está representado em cada ordem. Não tem centena, então você não vai colocar. Não tem nada no pino da centena, então você não vai colocar. Mas tem na dezena. Conta quantas peças e coloca aqui na ordem das dezenas. Não tem na unidade, você não vai colocar. Mas aí você colocou quantas dezenas? E se fosse para escrever esse número formado, que número seria esse? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80? Então escreva por extenso, como se lê esse número aqui. A mesma coisa você vai fazer, olha aqui. Ainda não tem centena, 2 dezenas e 9 unidades. Você formou um número, coloca aqui. E vem e escreva esse número por extenso. Da mesma forma, você vai fazer com os demais. Tá? Ver quantas centenas lá no quadro de ordem, quantas dezenas, quantas unidades em cada um. E escrever por extenso esse número. Até a próxima aula.